boa noite, pessoal. Boa noite. Eu queria primeiramente dizer da minha alegria, da minha felicidade de ver uma apresentação, ou várias apresentações aqui, absolutamente potente, no sentido mais revelador do que é cultura. E esse olhar sobre a cultura revela muito também como é que nós temos sido conduzidos, né, para consumir uma cultura com C minúsculo. Porque o que nós vimos aqui é uma cultura com C maiúsculo, uma cultura que apresenta o saber do povo, o saber que nasce, que brota do povo. Essa é a cultura com C maiúsculo. A cultura que nos é apresentada é a cultura da multidão, é a cultura que nos vende um entretenimento e que provavelmente encheria essa praça de pessoas se a gente apresentasse aqui qualquer coisa que está na boca, né, do povo em geral, assim. O tipo de cultura, por ser minúsculo, que é produzida para o nosso consumo, para o consumo que faz com que a gente se divirta até, mas também a gente se cale. Porque a cultura com C minúsculo é a cultura que nos empobrece, é a cultura que nos fragiliza, é a cultura que nos deixa inertes, porque ela não nos educa. Ela simplesmente nos silencia. Ela nos deixa completamente anestesiados. Ela de fato não conversa com a gente. Então a gente vira os robozinhos que consomem qualquer coisa, né? E achamos muitas vezes que isso é cultura. E a gente esquece, inclusive, e sem desculpe que eu não ia falar nada disso, eu fiquei empolgado aqui com as apresentações que eu vi. E a gente esquece que o que forma a gente, a nossa mentalidade, é justamente aquilo que a gente consome muitas vezes. É aquilo que faz com que a gente tenha a impressão de que exista um modo de a gente olhar, fazer a leitura da sociedade. E isso, consumido tantas vezes, amortece, anestesia a gente. E a gente não se dá conta de que está sendo manipulado, está sendo conduzido, né? E aí a gente, é claro, não enxerga que a nossa mentalidade está sendo, nossa mente, ela está sendo conduzida ou induzida a pensar de determinada forma. É por isso, talvez, que as pessoas que consomem essa cultura com C minúsculo ficam falando muito mal da cultura com C maiúsculo. Elas ficam falando mal e dizendo assim, nós consumimos as leis, né, as leis de incentivo, porque a lei de incentivo, ela favorece determinado grupo. Embora não seja verdade, eles são levados a pensar dessa maneira. Isso acaba, de fato, gerando assim, né, a ideia das pessoas de que cultura é o que elas escutam simplesmente no rádio. E elas não se dão conta de que quem forma a nossa mentalidade é justamente esse consumo permanente. Ou seja, o conceito de família que nós temos não nos é formado pela cultura com C maiúsculo. Ela é formada pelo conceito de cultura com C minúsculo. São esse consumo massivo, né, em massa, que a gente recebe, é que vai transformando o nosso jeito de pensar. Então vejam que se a gente for levar ferro e fogo, ou seja, se a gente for radicalizar na nossa interpretação de sociedade, a gente vai se dar conta que, na verdade, a sociedade ela muda, não porque Chico Buarque canta, não porque Maria Bethânia canta, não porque
Chico César é um rebelde. Não, a nossa sociedade muda porque a gente escuta essas músicas que falam o tempo inteiro de traição, que falam o tempo inteiro de aproveitar, que falam o tempo inteiro de a gente ficar rico, né? Com esse consumo. Essa música meio autoajuda, né? Que a gente vai ouvindo permanentemente, vai criando assim uma mentalidade. É isso que forma a mudança da sociedade. Então, o que eu vi aqui é uma cultura com C maiúsculo. É uma cultura que revela para a gente o que o nosso povo tem de melhor, né? Então, quando a gente ouve essas batidas de tambor, a nossa alma não vai lá para a ancestralidade? Não sei vocês, mas eu quando ouço um tambor, parece que eu estou voltando lá para a África, sabe? Quando eu escuto uma maraca tocando, parece que eu volto lá para a minha ancestralidade. É isso que é a cultura, é isso que faz com que a gente se encontre. É isso que gera na gente, cria na gente pertencimento. Que gera na gente o amor pelo espaço, pelo território. É isso que gera na gente autoestima, porque isso vai gerar na gente a certeza de onde nós somos, de onde a gente veio, o que a gente faz nesse mundo. É isso que gera na gente um orgulho de pertencer, sabe? Então, quando a gente vê uma roda, uma ciranda, como eu vi hoje lá na livraria, eu fui almoçar ali, né? E vi lá uma roda acontecendo, e o pessoal estava numa ciranda bonita. Isso é o que revela o que a cultura é de fato. Tá certo? É dessa cultura que eu quero falar com vocês aqui, dizendo da minha alegria, da minha satisfação de me encontrar com vocês nessa noite de sábado, um dia único na nossa vida. Meu avô sempre dizia pra gente que se o momento atual, se o agora não fosse bom, não se chamaria presente. E ele dizia isso para nos lembrar que quando a gente acorda de manhã, a gente recebe do universo um presente. E isso tem muito a ver com como nós entendemos nosso lugar no mundo. E quando a gente sabe que recebeu um presente, a gente tem que ter duas atitudes. A primeira atitude é de usar. Usar, porque você ganhou um presente, você não ganhou o futuro, né? Você ganhou um presente, então use o presente. Você usando o presente, aquele que te ofereceu o presente, ele vai ficar feliz de ver que você está usando o presente que você ganhou. E a felicidade de quem te ofereceu o presente é tão grande que ele vai dar novos presentes, que nós podemos chamar isso de dádivas. Né? Então tem o presente tempo e o presente dádiva. E o presente tempo é o que nos lembra, quando a gente acorda de manhã, que esse dia, né, o dia de hoje, como presente, ele só vai acontecer uma única vez na nossa vida. Esse dia 21, é 21 hoje mesmo? Para eu não errar aqui. Esse dia 21 de setembro, aliás, que está convidando a primavera para chegar, né? Esse 21 de setembro de 2024, ele só vai acontecer uma única vez na nossa história, na nossa vida. Ele nunca mais vai se repetir. Ora, se a gente entende isso, a gente tem que ser grato. Então, a atitude de quem recebe um presente é gratidão. A gente ser grato pelo dia que a gente recebeu, né? E, ao mesmo tempo, usá-lo. Como eu falei, a gente não recebeu o futuro, a gente recebeu o presente. Portanto, na medida que você recebe e você agradece, você está praticando aquilo que deve ser praticado por todas as pessoas, por todos os seres vivos, né? E aí, o que a gente faz para agradecer? A gente canta, a gente dança, a gente pinta o corpo, a gente celebra. Aí as pessoas cabeçudinhas da cidade
dessas, principalmente de cultura com C minúsculo, essas vão dizer assim, os índios não tem nada para fazer, né? E ficar ali balançando na rede, né? O dia inteiro só coçando o pé, como se vivesse assim num eterno domingo, né? E isso é o que é demonstrado, é apresentado para a sociedade e não mostra o que esses povos pensam, como é que eles vivem, como é que eles entendem seu lugar no mundo, como é que eles se sentem dentro desse mundo, como é que eles foram fazendo essa leitura do seu mundo e foram dando respostas para os dramas da existência. Porque vocês sabem, né? Que nós, indígenas, somos gente, vocês sabem disso, sabe? E uma das coisas que caracterizam gente são os nossos dramas de existir, os nossos dramas de viver. E esses dramas, eles são resolvidos, ou a gente busca resolvê-los, de acordo com o território, o lugar que a gente habita. Nesse sentido, é bom dizer para vocês que não existem culturas melhores que outras, não existem culturas superiores às outras. As culturas todas são formas de responder aos dramas da existência. E que dramas são esses? Que nos tornam humanos, efetivamente, todos nós aqui da cidade, nós lá da floresta, nós lá da China, nós lá do Japão. O que nos torna tão parecidos, tão iguais? O fato de nós termos 4 perguntas para responder. Quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou e o que eu faço nesse mundo? São as 4 perguntas básicas que unem todos os povos, todas as culturas. As perguntas são as mesmas, mas a resposta ou as respostas são diferentes. As perguntas que todos os povos fazem são as mesmas. O que os difere são as respostas que cada povo dá para essas perguntas que são angustiantes. Por isso que eu falo que são os dramas, né, de existir. Elas são angustiantes, elas angustiam a gente. Porque todos nós sabemos, todos os seres vivos sabem, que existe uma realidade que está inscrita no nosso corpo. Sabe qual? A gente nasce e a gente morre. Entre o nascer e o morrer tem uma coisa que nós chamamos de vida, viver, existir. E como é que nós vamos oferecer condições para o nosso corpo para que eles possam ter uma vida longa e feliz? Como é que a gente faz isso? A gente cria as condições materiais para a gente sobreviver. Todos nós precisamos comer, beber, dormir, morar. Todos nós precisamos, precisemos, né, nos divertir, alimentar o nosso espírito, a nossa alma. E a isso tudo, todos os seres vivos, todos os humanos ou não, têm essa mesma busca também de uma vida longa e feliz, né? É claro que só nós humanos, com a nossa imperfeição, é que nós criamos uma resposta diferenciada. E essa resposta diferenciada vem exatamente porque nós humanos somos os únicos seres na natureza que queremos viver para sempre. Nós somos os únicos seres na natureza que queremos ser imortais. E a gente cria respostas para esse nosso desejo de imortalidade. Como é que a gente faz isso? A gente cria as nossas crenças. A gente cria respostas para essa pergunta que talvez seja a mais angustiante de todas, que é: para onde eu vou depois dessa, né? O ser humano é o único animal na natureza que busca uma resposta para o depois que a gente vive. Nenhum ser na natureza se angustia. Por isso talvez não sejam estressados, né? Porque todos os humanos precisam de uma resposta. Daí que a gente cria as religiões, as crenças. E a crença é uma resposta para essa pergunta.
Daí a importância de lembrar, não existem religiões melhores que outras. Todas elas são respostas a uma pergunta: para onde que eu vou? E cada povo dá a sua resposta. E todas essas respostas, e o mundo tem 5.000 povos, né? Todas essas respostas são verdadeiras, porque elas satisfazem aquele povo, aquela cultura. Quando um povo impõe a sua cultura sobre outro, e é assim que a história da humanidade é construída, pela imposição, né, de uma cultura sobre a outra, a gente chama isso de colonização. Colonizar é fazer o outro acreditar que ele é menor, que ele é inferior, e que eu, meu povo, a minha cultura, é superior. E, portanto, para você ser superior como eu, você tem que se converter no que eu sou, se transformar no que eu sou, mudar. E aí você passa a fazer parte do meu mundo, do meu universo, que essa sim tem a resposta mais verdadeira para todas as coisas. E aí a gente vai criando, né, cada povo, ou essa cultura majoritária, vai criando uma resposta que vai sendo reproduzida para todo mundo. E essa cultura majoritária não dá oportunidade para as culturas que ele considera inferiores se manifestar. Daí que a gente entende o porquê que as populações indígenas, elas sempre foram colocadas dentro de uma ideia de inferioridade. Por quê? Porque ela não se encaixa no conceito de cultura, no conceito de civilidade que a cultura hegemônica impõe. É simples isso. Não é difícil da gente entender, mas a gente não costuma pensar. E porque a gente não pensa, a gente acaba sendo levado a achar que aquilo que contam para a gente é a verdade absoluta. E aí tudo certo, né? Tudo certo. Aí a gente não se preocupa, aí a gente justifica a perseguição às populações indígenas. Aí a gente aceita que a floresta seja detonada. Aí a gente não liga muito se estão queimando o Brasil todo. Por quê? Porque é assim, esse é o preço do progresso, alguém diz, né? E isso tem muito a ver, pessoal, e aqui eu vou entrar num tema muito bacana que eu gosto de tratar, porque ele é um tema que diz muito respeito à nossa incompreensão sobre quem são os povos indígenas, sabe? Até chegar na literatura que me convidaram para falar de literatura, né? Então eu já estou falando, porque a literatura é tudo isso, junto e misturado. Mas tem muito a ver com a compreensão que nós, no Ocidente, criamos a respeito do tempo. Nossa amiga falou do tempo aqui, né? O tambor lembra o tempo também. Mas uma outra compreensão. No Ocidente, nós aprendemos que o tempo, e vejam, o que eu vou falar aqui vai dar para vocês a exata ideia, o porquê que a gente não consegue compreender as populações indígenas. Certo? Nós no Ocidente aprendemos a entender o tempo de uma forma linear. O tempo para nós aprendemos na escola que existe o passado, o presente e o futuro, né? Passado, presente e futuro. Aí na escola a gente aprende a história como passado, o presente a gente não liga porque não faz diferença nenhuma, e a gente dá muita importância ao futuro. O tempo ocidental, ele vou usar aqui uma metáfora, né? O tempo ocidental é o tempo do relógio. E o tempo do relógio é o tempo da produção, é o tempo da riqueza, é o tempo do acúmulo, é o tempo do investimento, é o tempo da poupança, é o tempo de correr atrás do tempo. Porque por aqui se diz que tempo é... Pois é, embora tempo seja só tempo, a gente aprende que tempo é dinheiro. E a gente está o tempo todo correndo atrás do tempo.
com a falsa ideia de que um dia a gente vai ter tempo suficiente para viver um tempo que nós não temos. E a vida da gente é o tempo todo jogada para um tempo que nós não temos, e é esse tempo que nós chamamos futuro. O futuro, vocês sabem, é uma ficção. Ele não existe, né? O futuro não existe, ele é uma possibilidade, é real. Está lá. Mas a nossa formação, a nossa educação, o nosso jeito de entender é lançada o tempo inteiro para esse tempo que nós não temos. Tanto verdade é que a pergunta que mais a gente faz para as nossas crianças é: o que você vai ser quando crescer? Nós, quando criança, eu ouvi essa pergunta, alguém perguntando para mim. Certamente vocês, adultos aqui, já ouviram essa pergunta sendo feita para vocês. E vocês que são pais e mães aqui, certamente já perguntaram para suas crianças a mesma coisa. Não sei se vocês já pensaram que ao fazer essa pergunta para uma criança, a gente está dizendo que ela não é nada. Que ela é via ser, ela é um projeto. Ela é, portanto, uma aposta que nós fazemos. Não à toa, por aqui se fala que educar os nossos filhos é um investimento que a gente faz, né? E as escolas boas são aquelas escolas que oferecem futuro. Ao perguntar para uma criança o que ela vai ser quando crescer, nós estamos dizendo para ela que ela é apenas um esboço. E que, portanto, ela precisa se esforçar muito para ser alguém na vida. E o que significa ser alguém na vida, na nossa sociedade? Ter riqueza, ter dinheiro, ter uma conta bancária poupuda, né? Ter uma poupança e um plano de aposentadoria. E se der tudo certo, quando a gente chegar aos 99 anos, ricos, milionários, cheio da grana, aí sim a gente vai ser feliz. Aí sim a gente vai fazer aquele passeio que a gente sempre planejou e nunca fez. Vai ler aquele montão de livro que a gente comprou e nunca leu. Vai brincar com os filhos. Ops! Aí se dá conta que os filhos já passaram, né? Então a gente vai brincar com os netos, mas os netos também já passaram. E aí a gente olha para trás e de repente se pega dizendo que a vida não faz sentido. E aí só para nos satisfazer ou para amenizar a nossa dificuldade, o que a gente faz? A gente se apega num paraíso que vem depois. E a gente se apega na possibilidade de existir um mundo depois desse. E a gente começa tudo de novo, lá no lugar da perfeição, né? No jardim do Éden, que a gente sempre desejou, sempre quis e rezou para que ele exista. Esse é o tempo ocidental. A vida no Ocidente é resumida a isso: uma luta permanente em ter coisas, para a gente deixar alguma coisa para quem vem depois, né? E, se Deus quiser, né, ter um mundo depois desse para a gente chamar de nosso. Esse é o tempo ocidental. É um tempo, portanto, que nos educa para o egoísmo. Porque vencer na vida para o ocidental é chegar no pódio. E o pódio só cabe um. Só cabe uma pessoa. Então a gente vai sendo educado para sermos adversários, inimigos, concorrentes das outras pessoas. E vai derrubando, e vai maltratando, e vai pisoteando, e vai humilhando o outro, porque você tem que ser o primeiro, o vencedor, o conquistador, o colonizador. E aí você chega lá, então, está lá em cima, aí todo mundo olha para você assim com muita reverência, porque afinal de contas você conseguiu. É uma sociedade que nos educa para o individualismo.
para o egoísmo, né? E cria, claro, as suas regras, as suas leis, para que a convivência não seja tão dura, tão difícil, né? Vai criando os limites para que a gente possa respeitar mais ou menos a vida das pessoas. Essa é uma visão linear, é uma visão quadrada, é uma visão em que todo o conhecimento ele é colocado de uma maneira muito em forma de caixa, né? Um pensamento em forma de caixa. Aqui as pessoas viram especialistas de tudo, todas as coisas, né? Vão criando os seus nichos para poder se apresentar como uma solução para esse mundo que a gente vive. Por outro lado, existe um outro tempo, que é o tempo dos povos originários, dos povos indígenas. E esse tempo dos povos indígenas não é medido pelo tempo do relógio. O tempo do indígena é medido pela natureza. E vocês sabem que a natureza não anda para frente, né? A natureza ela anda para trás, ela faz o sentido anti-horário. É só observar como as ondas do mar elas se organizam para poder fazer com que o mar seja pleno. É só reparar como a natureza ela faz um movimento de recuar para depois ir para frente. Recua e vai para frente. Mas não no sentido assim infinito e eterno de uma circularidade simplesmente, não, mas no sentido de uma elipse. Elipse seria uma mola, né? Que ela vai se movimentando assim, vai para trás para ir para frente, vai para trás para ir para frente. A natureza faz isso, esse movimento. E os povos indígenas, ao observar a natureza, ao se perceberem parte da natureza, eles foram criando um modo de ler essa natureza que é suficiente para responder às 4 perguntas, às 4 indagações que todo mundo faz. E esses povos foram fazendo uma parceria com a natureza, para que a natureza ofereça as coisas, mas ao mesmo tempo receba. Porque na natureza tudo é sistêmico. Na natureza tudo é sistêmico. Não existe na natureza um ser sozinho. Não é possível a gente ver uma árvore na natureza sozinha. A não ser que seja uma árvore de Natal, né? De plástico lá em casa, assim. Aí, pronto, é árvore também, né? Só que não é árvore da natureza. A árvore da natureza, ela precisa dos outros seres da natureza para sobreviver. Ela precisa da terra, precisa da água, precisa da minhoca, precisa do macaco, precisa do passarinho. Ela precisa de todos os outros seres para ela poder se tornar plena. E quando chega na sua plenitude, ela vai dando um retorno, ela vai compartilhando essa sua perfeição com todos os outros seres. Aí ela vai dar abrigo, ela vai dar fruta, né? Ela vai dar sombra, ela vai dar abrigo para todo mundo, né? A natureza, portanto, ela recebe e dá o tempo inteiro. As populações indígenas, ao se perceberem parte da natureza, elas vão construindo toda uma visão de mundo, que nós hoje chamamos isso de bem viver, né? Ela vai dando vai organizando as sociedades para que ela possa extrair da natureza o que precisa, mas esses povos sendo da natureza, eles também ofereçam para elas. E a coisa vai fluindo de uma maneira tal que vai sempre existir alimento, vai sempre existir fartura, porque também a gente é educado para abundância, a gente é educado para compartilhamento. Então essa visão circular que os povos indígenas foram desenvolvendo é uma visão do coletivo. Daí que entre os indígenas nós não fazemos essa famosa pergunta para uma criança. Por que a gente não faz essa pergunta para uma criança: o que você vai ser quando crescer? Porque a gente já sabe de antemão que ela não será nada. Ela não será nada. Pelo simples fato de ela já ser tudo o que precisa ser. E o que uma criança precisa ser? Criança. E o que uma criança gosta de fazer? Brincar.
cabe à sociedade adulta oferecer todas as condições para que uma criança seja plenamente criança. E oferecer essas condições significa oferecer a elas condições objetivas para que o corpo delas seja educado, para que ela conheça o seu território, conheça as particularidades do lugar onde elas vivem, extraiam desse território que elas precisam para sobreviver e possam depois oferecer uma volta para esse mesmo território, que ele seja plenamente jovem. A gente não quer que o jovem seja criança, a gente não quer que só o jovem seja adulto. Ele precisa passar por essa estação da vida com plenitude, porque ele já traz consigo a infância, ele aprende na sua juventude e daqui a pouquinho ele se torna adulto. E como eu disse, vai caber a ele, adulto, oferecer as condições para que a criança seja plenamente criança. Olha a circularidade acontecendo. Tá? E se der tudo certo, esse adulto, depois, ele vai casar, vai ter seus filhos vão crescer, vão casar e vai oferecer a essas pessoas seus netos. Vai se tornar, portanto, um avô. Vai passar pela última fase da existência. E olha, cabe aos avós, vejam só, se cabe aos pais educar o corpo da criança, cabe aos avós educar a alma da criança. Cabe aos avós educar o espírito das crianças. E como é que os avós fazem isso? Eles contam histórias. O que são as histórias, pessoal? História é o retorno para o início. É a volta. É completar o ciclo. Porque são as histórias que não nos permitem esquecer da onde a gente veio. O que a gente faz nesse mundo? São as histórias que dão para a gente a certeza do nosso pertencimento a um povo, a uma cultura. E cabe aos avós fazerem essa ligação entre o presente e o passado. Fazendo isso, eles vão atualizando a memória do seu povo, da sua cultura, do seu lugar. O povo indígena é um povo que não tem futuro. Porque nesse pensamento da circularidade só existem dois tempos: o passado e o presente. O passado serve para nos lembrar quem nós somos, de onde viemos e o que a gente faz nesse mundo. O presente serve para nos lembrar, o presente serve para nós vivermos essa memória, essa experiência deixada pelos nossos ancestrais, pelos nossos antepassados. Aí vocês vão entender por que a população indígena, não só do Brasil, do mundo inteiro, de todos os lugares, são populações que respeitam muito a experiência dos avós, a sabedoria dos avós. Numa sociedade como a nossa, aqui, capitalista e tudo mais, as duas pontas da existência são as mais desvalorizadas: a infância, a criança, e o velho. Porque são as duas pontas que não produzem, que são, eles dizem, despesas. São despesas. E aí só valoriza a juventude, só valoriza essa moçada que produz para alimentar um sistema que precisa dessa força de trabalho para se manter, para se reproduzir. Então vejam que quando a gente fala dessa visão que nós somos formados, todos nós, dentro da sociedade ocidental, que é uma sociedade do consumo, aí quando a gente olha para os povos indígenas lutando para manter a sua tradição, a sua cultura, o seu jeito de ser, e a gente não entende por que eles fazem isso, porque nunca disseram essas coisas para a gente acha que eles simplesmente estão atrapalhando o progresso e o desenvolvimento, que é a história contada pelo colonizador, como nos lembrou aqui a professora da universidade,
Ela disse que existe uma história única que é repetida permanentemente, que fica dizendo para a gente que a história verdadeira é essa que é contada por quem? Por quem sempre teve condição de contar, sempre teve condição de falar, sempre pagou para contar a história. E aí a gente vai na escola aprendendo essa visão linear, essa visão de história única, né? Essa versão linear da história. E como as populações indígenas nunca foram ouvidas, porque elas sempre foram colocadas como inferiores, a gente acabou não introduzindo na nossa mente essas outras falas, esses outros discursos, essas outras maneiras de a gente interpretar a sociedade, a realidade que a gente vive. Então vejam, se a gente entende isso, minimamente que seja, a gente, ao invés de desprezar as populações indígenas, a gente vai aplaudi-las. Ao invés de a gente achar que ela atrapalha o progresso e o desenvolvimento, que são as palavras mágicas, né, do capitalismo, a gente vai entender o porquê que o modo de vida delas é um modo que precisa ser mantido, precisa ser respeitado, porque é uma maneira própria de se relacionar com o mundo que a gente vive. E não tem nada de errado nisso, não tem nada de ruim nisso. Isso que você contou aqui, a Aracy contou aqui, não é? Desse jovem universitário que veio preocupado com o uso da tecnologia pelos povos indígenas, né? Isso aí é piada. Uma piada de mau gosto que acontece o tempo inteiro, infelizmente. As pessoas não se dão conta que as populações indígenas são populações do presente, do hoje, do agora. Nós não somos do passado, pessoal. O passado para nós é memória. E o passado tem que ser olhado com reverência, porque é ele que nos dá um empurrão para o que nós somos hoje. Nós somos seres, e também nós não somos seres do futuro. Embora até tenha um movimento de futurismo indígena, né, que as pessoas querem desenvolver, mas não. Nós somos, sobretudo, seres do presente, do hoje e do agora. E a gente usa o hoje e o agora como instrumento para a nossa própria continuidade. Porque a cultura, ela não está parada no tempo. A cultura, ela está em movimento. Então, se hoje eu tenho a ousadia de usar o meu cocarzinho aqui, que eu ganhei dos meus parentes Caiová, lá no Mato Grosso do Sul, eu o faço com reverência ao presente recebido por eles. Não é para mostrar que eu sou mais ou menos indígena. Porque, para isso, para mostrar que eu sou mais ou menos indígena, mostraria a minha cara, né? As pessoas olham para mim e logo sabem que eu sou. Mas, ao mesmo tempo, para dizer para a sociedade que, apesar de eu estar usando o uniforme do homem branco, eu faço isso porque eu sou um ser do presente. Não posso simplesmente chegar aqui peladão como era antigamente, né? Balançando os balagandantes, né? Não cairia bem. Mas, ao mesmo tempo, lembrando que ser do presente significa que nós podemos usar todos os instrumentos possíveis e imagináveis. Nós temos competência para isso. Tem gente que acha que o Daniel escreve livro, então ele deixou de ser índio, que ele escreve livro. Não, isso não é. Eu não estou deixando a minha cultura porque eu escrevo livro, eu estou mostrando que eu sou competente. Eu posso ser o que você é sem deixar de ser quem eu sou, né? Eu posso usar esses instrumentos com a mesma competência, sem abrir mão da minha ancestralidade, sem abrir mão daquilo que eu sou. E, para já ir encerrando, eu falei Jair? Não, Jair nunca mais.
Para encerrar, para começar a encerrar a minha prosa com vocês, eu queria falar justamente desse último tópico aqui, que é essa questão da atualização da nossa memória. Tá? Nós não somos seres do passado, repito, nós somos seres do presente. Então nós estamos buscando usar esses instrumentos que o presente nos oferece para a gente poder comunicar quem nós somos para a sociedade nacional, para criar essa ponte que nunca foi construída, sabe? E não é a sociedade brasileira hegemônica que vai criar a ponte, não. Quem vai criar a ponte somos nós mesmos. Porque se a gente não se movimentar, a sociedade nos engole, como tem acontecido sempre. A sociedade não deixa nenhuma brecha para a gente poder se comunicar com ela. Então a gente vai ocupando os territórios, como fala a deputada federal aqui de vocês, né? A Célia Chacriabá, sempre fala isso, a gente tem que ocupar a política, né? A gente tem que ocupar os espaços, a gente tem que aquilombar os lugares. A gente tem que fazer esse movimento de ocupação permanentemente, porque para nós a coisa não é dada. Para nós é sempre uma conquista. Para nós é sempre uma luta, uma briga. E de briga nosso povo conhece. De resistência o povo indígena conhece. De sobreviver, de luta pela sobrevivência, nosso povo conhece. E a gente tem feito isso há 524 anos, ininterruptamente. Estamos o tempo inteiro num processo de mostrar para a sociedade que nós não somos um problema, nós não somos uma pedra para ser removida, não. Nós somos, na verdade, parte desse lugar e queremos garantir a nossa existência como parte desse lugar. E aí vem todas essas linguagens que hoje nós dominamos, né? Vocês acompanham que o indígena está na televisão, na novela, no cinema, o indígena está fazendo filme, produzindo, atuando. O indígena está na universidade, o indígena está na política, o indígena está em todos os cantos, porque todas essas linguagens da nossa convivência com a sociedade nacional, ela precisa ser dominada pela gente. Algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis. Algumas coisas a gente faz com muito mais naturalidade, outras a gente tem que fazer nos movimentar nessa direção. O espaço na universidade, que hoje parece ser uma coisa já bastante grande, todo mundo sabe, na verdade é uma conquista que vem dos últimos 30 anos também. Se hoje a gente tem muitos cursos, muitos indígenas na universidade, fazendo graduação, pós-graduação, mestrados e doutorados, hoje a gente já tem professores universitários indígenas, isso não foi porque o governo é bonzinho. Isso foi porque nós lutamos para chegar ali. Nós conquistamos esse lugar. E olha, nós conquistamos isso há apenas 37 anos atrás. Em 1988, 36 anos, né? Em 1988, quando a nova Constituição foi aprovada, e nós, indígenas, lutamos e conquistamos o direito de sermos, olha, pela primeira vez, conquistamos o direito de sermos brasileiros. Vocês sabiam que até 88 nós não éramos considerados brasileiros? Nós éramos considerados brasileiros de segunda categoria, assim, né? Para sermos brasileiros, nós tínhamos que deixar de ser indígenas. E as políticas eram todas nessa direção. A política mais recente é a da integração, que aliás está muito na boca das pessoas ainda hoje, sobretudo das pessoas mais velhas, é verdade. Que o indígena tem que se integrar à sociedade, que o indígena também quer isso, porque o indígena... E as pessoas acham que é só ser um passe de mágica, né? E não se dão conta que vem políticas públicas para os povos indígenas vêm sendo desenvolvidas há 524 anos. Todas elas no sentido de apagar
a identidade dos povos indígenas. Somente há 36 anos atrás, portanto, nós conquistamos o direito de sermos brasileiros. Até 88 a gente não podia ter o nome nosso escrito na nossa identidade, na nossa certidão de nascimento, porque não éramos brasileiros. Nós não podíamos ter um CPF. Para ter um CPF eu tinha que deixar de ser munduruku e assumir a identidade brasileira. E por aí vai, para vocês entenderem que nós estamos nessa luta há 500 e tantos anos, mas apenas 36 anos atrás é que nós conquistamos o direito de sermos brasileiros. Então hoje em dia eu me apresento com muito orgulho assim, eu sou um brasileiro nascido munduruku. Eu sou um brasileiro nascido em Caingangue, Chavante, Machacani, Pataxó. Para lembrar que o Brasil, ele também foi forjando a sua própria identidade, tentando apagar as identidades das populações indígenas e da população africana, né? Depois foi se tornando também afro-brasileira. E esse apagamento dessas identidades acabou gerando uma certa vergonha do brasileiro de ser indígena, de ser africano. Foi criando uma reserva, porque a gente sempre gostou muito da nossa porcentagem de europeu que mora dentro da gente também, né? A gente até busca a segunda identidade da gente, a segunda nacionalidade da gente, assim, lá em Portugal, né? Na Espanha, na Itália. Todo mundo quer ter uma segunda nacionalidade, um segundo passaporte europeu, porque dizem que nós somos europeus. Mas pouca gente ainda, mas está um movimento crescendo, mas pouca gente ainda hoje quer ter a sua identidade indígena reconhecida, a sua identidade africana reconhecida. Por quê? Porque nós aprendemos a olhar para o nosso passado e aprendemos a não gostar dele. Porque no nosso passado, quando a gente olhava para trás, o que a gente via? A gente via, veio um break aqui por causa da a gente via negros e indígenas, e a gente aprendeu a não gostar de negros nem indígenas. E o racismo dito estrutural, que está na base da nossa sociedade, foi criando na gente a falsa ideia de que nós somos, de que negro e indígena é algo que não nos pertence. Esse movimento que vem acontecendo agora de uma maneira muito lenta ainda, mas gradual, isso vai aumentar cada vez mais, que está nos dando hoje um outro olhar, uma outra percepção sobre o que é ser Brasil. E eu brinco aqui sempre com essa ideia, de que nós precisamos ser mais Brasil e menos brasileiros. Porque vocês sabem que ser brasileiro significa ser peão, né? O brasileiro era o peão que carregava o pau-brasil para as caravelas. Vocês já sabem disso. O brasileiro era uma função que se dava às pessoas, assim como o ferreiro, o pedreiro, o marceneiro, o carpinteiro. É uma função que a pessoa exerce na sociedade. E existiam os brasileiros, que eram os carregadores do pau-brasil. Nós precisamos ser mais Brasil do que brasileiros. O que significa ser Brasil? Significa a gente ser a árvore. Ser árvore, o pau-brasil, uma árvore que tem uma raiz grande, firme, profunda, difícil de arrancar. E é isso que faz com que o pau-brasil seja pau-brasil, não seja outra coisa. E nós precisamos fincar as nossas raízes nesse chão, nessa terra, nesse território, que é isso que vai dar orgulho na gente de sermos Brasil, ou sermos Brasis, como se dizia também, sermos Brasis. Nós precisamos alimentar isso, essa autoestima
que a gente tem que fazer chegar nas nossas escolas, para que as nossas crianças aprendam e cresçam com o orgulho de pertencerem a esse chão, a esse lugar. E alimentar a ideia de que nós precisamos fazer esse nosso país crescer para nós, com a riqueza que ele tem, para nós, para alimentar a todos nós, fazendo um movimento de circularidade. O passado que alimenta, o passado dos povos originários, né, que nos alimenta para nos projetar para frente, para que nós sejamos um país que ainda vai nascer lá na frente, se esse tal futuro de fato existir, né? Se a gente conseguir chegar até ele, inclusive. Pelo jeito que as coisas caminham, é meio difícil, né? Mas, de qualquer forma, se a gente alimenta a isso que nós chamamos de esperança, a gente tem que brigar para que isso aconteça. E para concluir, prometo, vou concluir no dia desse, eu queria lembrar para vocês que eu trouxe aqui alguns livros da minha produção literária. São livros para crianças, livros para jovens, livros para adultos. São livros que eu, ao longo da minha trajetória de escritor, eu venho produzindo, venho escrevendo exatamente para criar essa ponte entre esse Brasil do colonizador e esse Brasil das populações indígenas. Porque, como eu disse a vocês, sempre houve uma separação, uma cisão, um distanciamento muito grande. Não dá para fazer isso simplesmente através de políticas públicas, claro, se consegue alguma coisa. Mas a gente tem que mexer também com o imaginário, mexer com a alma das crianças, né, dos jovens. E eu, como um velho que já sou, me sinto um avô, e um avô conta histórias, né? E na medida em que eu fui percebendo justamente esse meu talento para a escrita, eu fiz uma opção de escrever para as crianças, primeiramente, por entender que a gente precisa mexer ali na base. Depois, percebi que essas crianças crescem e elas precisam continuar a leitura, então eu preciso escrever também para elas. E a gente precisa preparar os professores para que eles saiam do seu marasmo, saiam da formação que eles têm na universidade, que a gente precisa circularizar também o pensamento dos nossos professores, para que eles entendam a ancestralidade que mora dentro deles. Porque quando a gente entende essa ancestralidade que mora dentro da gente se movimenta no sentido da circularidade. A gente começa a escapar dessa armadilha que é o pensamento quadrado nos apresentou, nos presenteou e que a gente acaba reproduzindo. Rapidamente, pessoal, aqui, fazendo uma propagandinha do que eu trouxe um dos livros que eu considero mais importante, meu livro preferido de todos os meus 65 livros já escritos. Meu Vô Apolinário é um dos livros, é o meu livro preferido. E eu digo que quem me salvou nesse movimento é que eu sou nascido em 1964. E em 71 fui mandado para a escola para virar gente normal. Não deu certo, é verdade. Mas foi uma tentativa, os militares faziam isso. Eles pegavam as crianças das aldeias, levavam para a cidade, para que a criança aprendesse a ser brasileiro e abrisse mão da sua identidade. E a gente estudava internamente em algumas escolas para aprender a ser civilizado, ele dizia. E quem me salvou disso tudo foi esse meu avô, meu avô Apolinário, que me chamava Apolinário mesmo, por incrível que pareça. E ele está muito presente nos meus escritos, nas minhas obras. Eu diria que foi ele que suscitou em mim um pouco essa vontade de me comunicar com a sociedade brasileira. Por isso eu fiz a opção de ser professor, né? Por acreditar que eu poderia usar a palavra para contar histórias para as crianças.
mas depois o ser professor foi se revelando um passo seguinte para o ser escritor, que foi uma vocação mais tardia que despertou em mim, e eu passei a contar histórias por escrito. E uma das histórias que eu conto é meu encontro com esse meu avô Apolinário. Mas também tem livros, né? Tem 2 livros que falam, assim, são fábulas, em que mostra a relação dos indígenas com a natureza. Quando a gente fala em fábula, né, e lá nas fábulas europeias também, que a gente sempre ouve, desde o Chapeuzinho Vermelho, que falava com o lobo, né? Ainda hoje a gente vê nos filmes os animais se relacionando com pessoas. Isso tem a ver com as fábulas, que é um jeito de lembrar que num determinado momento todos nós éramos natureza, todos nós falávamos a mesma língua, todos nós aprendíamos uns com os outros. A onça vivia bem com os outros seres, o ser humano vivia bem com os outros seres, e as fábulas nos lembram isso, tá certo? Aí eu gosto de escrever as fábulas, que é um estilo para criança menor, como tem também aqui o Parece que Foi Ontem, que é uma crônica, não é exatamente uma fábula, mas é uma crônica de um dia de aldeia, de uma cerimônia de aldeia. É um livro bilíngue, inclusive, da em Munduruku e em português. É um livro em que eu relato assim, né, um aprendizado que eu vivenciava na vida toda na aldeia. Então tem as fábulas do Jabuti, tem as coisas de onça, tem esse livro aqui que é Um Dia na Aldeia, que é também um cotidiano, assim, né? O que as crianças aprendem na aldeia em um dia inteiro, como é viver um dia na aldeia. Esse aqui é meu primeiro livro de todos os que eu publiquei. Esse foi o primeiro de todos, há 27 anos atrás que saiu esse livro. O livro é ainda hoje um grande sucesso, Histórias de Índio. E naquela ocasião quis coloquei como índio mesmo, eu usava o termo índio naquela ocasião, não tinha refletido melhor sobre, nem estudado melhor a respeito. Depois, quando a gente fez uma edição atualizada, eu mantive a palavra índio, depois tem uma explicação lá dentro por quê, e também como provocação. As pessoas sempre falam para mim: mas Daniel, você não usa a palavra índio, você não gosta de usar a palavra índio, mas o seu livro tem índio da frente. Por que isso? Porque sim. Como esse aqui, o Memórias de Índio, que é um livro mais recente, é quando eu completei 20 anos de literatura, eu quis fazer minha autobiografia, né? Até aquele momento, né? Porque depois eu tenho que atualizar. Mas é uma autobiografia em forma de textos curtos, em que eu vou apresentando várias fases da minha vida, desde da minha chegada na escola, a escola que eu não gostou de mim, eu muito menos dela, e até me tornar escritor, etc., minhas fases de vida. Esse já é um livro mais para adolescente, A Chave do Meu Sonho, que é uma ficção, né? É um delírio, digamos assim, mas que apresenta bastante coisas a respeito das sabedorias dos povos indígenas. Finalmente, esse daqui, o Crônicas Indígenas para Rir e Refletir na Escola. É esse tipo de pergunta aí que o historiador fez. E eu peguei algumas dessas afirmações, né? Minha avó foi pega-laço, que é uma coisa que as pessoas sempre falam, né? Que raio que é isso? Onde é que nasce essa história? Aí eu pego alguns fatos engraçados e vou contando nesse livro, que é em forma de crônicas, portanto, bem gostoso de ler. Esse pequenininho aqui é um livro de bolso mesmo, é um livro com pensamentos políticos, por isso chama Minha Utopia Selvagem, que é também uma lembrança, né? uma reverência ao querido Darcy Ribeiro, esse mineiro maravilhoso, né? De Ipatinga ele, né? Por aí, por aqui, por esse lado. Hã?
Montes Claros? Mais para lá. Tá bom. Mas é daqui de Minas, né? Tanto faz. Passando para esse lado aqui, ó. Rapidamente também, tá? Queimando muito tempo. Eu fiz uma trilogia com esses livros aqui. São 3 temas. Redondeza, para falar desse pensamento circular dos povos indígenas. Depois veio esse aqui, o pertencimento, que é a ideia do pertencer, do ser, do pertencer, e aqui, claro, não podia colocar desse jeito aqui, mas o meu pertencer é com S, sabe? Pertencer, que tem a ver com a nossa completude, né? Completude. E o terceiro foi esse aqui, o afete, que é a ideia mesmo do desenvolver esse olhar que nos afeta, mas que a gente precisa afetar o outro também, sabe? Uma troca permanente de sentimentos e tudo mais. E para concluir, o último que eu queria apresentar para vocês, se vocês me permitirem ler o trecho dele para vocês, para encerrar a minha conversa. Vocês querem fazer pergunta? Não, né? Melhor não, né? Melhor ficarem assim, quietinho aí, só curtindo os piolinhos que eu joguei na cabeça de vocês. Esse daqui é um livro que eu escrevi, que chama Das Coisas que Aprendi, que é falando um pouco sobre o bem viver indígena, né, que traz um pouco algumas reflexões filosóficas que eu fui fazendo ao longo das minhas idas e vindas nesse mundo. Como vocês tiveram a oportunidade de ver aqui, eu tenho uma formação bastante consistente, né, de formação universitária, tenho da graduação ao pós-doutorado, portanto foi uma dedicação muito grande também aos estudos desse tempo todo. E nesse período de ser professor, ser educador social de rua, ser um ativista, eu não gosto da palavra ativista, eu prefiro militante, ser um militante da causa ambiental, da causa dos povos indígenas e tudo mais, além disso ser pai, ser marido e tudo mais, eu fui aprendendo algumas coisinhas e fui colocando em textos que viraram depois desse livro. Eu quero concluir a minha conversa com vocês para dar tempo de vocês se deliciarem aí com os livros. A Teófilo Otoni, pela realização da FLIM e de todo o Vale do Mucuri, né? Pela realização, primeira de muitas, porque o que faz com que as pessoas elas participem de movimentos como esse é a continuidade, é apresentar mais vezes, né? É fazer as coisas acontecerem de forma mais constante, para que vire um hábito. Quando vira hábito, as pessoas elas sentem falta, sabe? Não é que nem entretenimento que a gente vem e vai, não sente falta, se tiver bem, se não tiver, está bem também. Mas quando as coisas mexem com o nosso corpo, mexem com a nossa alma, com o nosso espírito, né? Mexe, portanto, com essa parte mais simbólica da gente, isso aí faz falta. Faz falta um encontro com as pessoas, faz falta ouvir as pessoas, porque isso vai alimentando o nosso espírito. Então, vocês que são os guerreiros aqui de Teófilo, façam que isso continue, reverbere de vocês para os outros, né? E que reverbere também para que os políticos, os que vão ser eleitos agora dia 6 de outubro, eles também se comprometam com esse tipo de cultura com C maiúsculo, não com a cultura do entretenimento, que pode até render algum ganho financeiro para a cidade às vezes, mas o que rende mesmo um ganho efetivo e para sempre é esse tipo de evento aqui que fala para a nossa alma. Isso fica, isso é para sempre, né? Porque vai passando de geração em geração. É assim que a cultura ela se atualiza, e é nessa cultura que eu acredito. Então vamos lá, eu vou ler para vocês, para lembrar aquilo que eu disse no início, né, que no presente, eu começo com o texto dizendo assim: tudo está sempre bem. E ele diz: o hoje começa enquanto dormimos.
Os sonhos são nossa porta de entrada para o mundo alheio àquele que pensamos dominar. Dormir, sonhar, acordar são movimentos únicos que nos integram com o universo ao nosso redor. Viver integrados na teia universal é a garantia da sanidade que une diferentes seres no mesmo processo de conhecimento. Nosso mundo é repleto de mistérios que só podemos desvendar quando fechamos os olhos na direção do infinito que mora dentro de nós. O caminho da partida e o da chegada são os mesmos. Eterno retorno. Luta em glória para transformar o outro enquanto pensamos na perfeição que nos habita. Doce ilusão. A nossa perfeição não cabe no outro. Ela é uma roupa feita sob medida. Só cabe em nós mesmos. O hoje começa e termina em mim. O hoje é minha eternidade frágil. Lapso da luz de um raio que ilumina por um tempo infinitamente curto. Só hoje eu sou. Só hoje estará tudo bem. Só hoje serei mais risonho, alegre, forte. Só hoje trarei meus sonhos à baila e dançarei com eles a harmonia do universo. Só hoje murmurarei melodias inaudíveis para sintonizar a música da natureza. Que hoje o teu silêncio reverbere em partilha. Que sua música expresse seu corpo. Que seus sentidos busquem a perfeição do outro para que as perfeições se contemplem. E que tudo esteja sempre bem. Muito obrigado.